Em Brasília, ontem, a Câmara dos Deputados aprovou e o Senado também. O fundo eleitoral passa de 2 bilhões para 6 bilhões em época de pandemia. Vão gastar mais 4 bilhões mais para a farra da campanha eleitoral. Então, qual deve ser a reação do eleitor? Não reelege deputado federal. Simples assim, não reelege deputado federal. Deputado federal aí a favor do aumento de segundo, deputado federal que seja contra o voto impresso, renova a Câmara. Se o poder efetivamente emana do povo, o povo que faça valer o poder. Mas esse escândalo, né? O Bolsonaro pregou mais Brasil, menos Brasília, mas os deputados estão na contramão. Mais Brasília e menos Brasil. 5,7 bilhões de reais. Quer dizer, é um mundo de dinheiro para ser jogado na campanha eleitoral, né? Deste povo que não representa a sociedade brasileira, perdeu essa condição moral. Ainda que seja legal, mas moral não representa o anseio da sociedade brasileira. De outro lado, o Podemos, que é o partido aí, que era reunindo 2, 3 partidos pequenos aí, num partido que continua pequeno, que é o Podemos. Aqui no Paraná é o partido do senador Álvaro Dias. Então, o Podemos quer ressuscitar agora o ex-juiz Sérgio Moro para ser candidato a presidente, para ser ele o nome da terceira via, né? O Sérgio Moro, né? Claro, ele errou querendo acertar, ele renunciou à magistratura para ser ministro da Justiça porque ele vislumbrava poder contribuir mais para o combate à corrupção. Entretanto, ele foi se instalar lá no meio do covil de todos aqueles que o Supremo, que a Operação Lava Jato combatia, que ele mandou prender, que ele estava julgando deputados, senadores, os ministros do Supremo contra ele, né? Os grandes empresários que têm fortes ligações em Brasília, foi lá e não se deu bem. Ele se revelou um péssimo político, um péssimo. Não soube jogar lá no ministério, quis mandar mais do que o presidente da República. Claro, o presidente deu ampla liberdade, mas o presidente é o presidente, o ministro não pode daí usar o ministério sem o Paulo Guedes também. O presidente deu ampla liberdade, mas ele ouve o presidente. Sérgio Moro quis imaginar que ele era o dono, que ali era um departamento fora do governo, era dele aquele departamento. Na hora de mudar o diretor da Polícia Federal, foi contra e criou toda aquela confusão. Então, o ministro Sérgio, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, comprovadamente ele não tem vocação para ser político, não tem. Não adianta querer colocar um nome aí na terceira via que vai apenas tirar voto do Bolsonaro, porque não acrescenta rigorosamente nada, né? Ele não soube, e não é culpa dele, ele não tem vocação para ser político. Ele é um homem da magistratura, um homem da cultura, da boa cultura da magistratura, discreto, sereno, dedicado, competente. Fica lá, saiu, agora ele está trabalhando, teve uma boa oportunidade na vida, está até morando nos Estados Unidos, trabalhando numa grande empresa multinacional. Vai entrar numa aventura dessa aqui, porque isso aqui é aventura, quer dizer, mas é uma aventura já escrita. Não tem mais aquele apelo que havia dele, porque ele se desfez no prestígio que tinha perante a sociedade. É um grande juiz, grande e acatado magistrado, fez indiscutivelmente uma grande obra em favor da moralização dos costumes, em favor do melhor da sociedade brasileira. Mas lá como juiz, como político não. Como político ele demonstrou efetivamente não ter vocação, não ter pendor, não ter vontade de ser político.
Então, o Podemos fica perdendo tempo aí para querer espaço, mas não há terceira via nenhuma, porque o Sérgio Moro deve continuar morando nos Estados Unidos, porque ainda bem que ao deixar a magistratura, de repente, e sair do ministério, como ficaria o futuro dele? Ou seja, o futuro profissional dele e, claro, pessoal e familiar está assegurado. Melhor para ele, melhor para o Brasil.